Muita gente acha que recomeçar é difícil, mas hoje, no dia 4, nós vamos ver o mundo recomeçando do zero, com Noé e vidas sendo transformadas com um simples chamado de Jesus. E já anota aí, todos os dias às 7 horas da manhã teremos um vídeo novo disponível aqui, como sua dose diária, para a gente continuar até o final do ano. Esse é o nosso compromisso para começarmos o dia blindado. Então já verifica se você está inscrito aqui no canal, para que o YouTube possa te avisar pontualmente. Pronto para a dose de hoje? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 8. Então Deus se lembrou de Noé, e de animais selvagens, e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas do céu. E chuvas do céu se deteve. As águas iam ecoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousa sobre as montanhas de Ararete. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se soltou uma pomba, para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé, na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba, fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. Eis que o solo estava enxuto. E os 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, e os seus filhos, e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher, a mulher dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio e íntimo do ser humano, desde a sua mocidade. Mas também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra e todas as aves do céu terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimentos para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhe dou todas as coisas. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal, os requerei, bem como do ser humano. Sim,
De cada um requerei a vida de seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa. Porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos e multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vocês, e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão um dilúvio, para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé. A partir deles se povoou toda a terra. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, que foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam ao lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costa, com o rosto desviados, cobriram a nudez do pai. Sem que a vissem, quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, depois do dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos, e morreu. São estas as gerações de Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Noé, a eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magagog, Madai, Javá, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Torgama. Os filhos de Jafá foram Elisá, Tarsis, Quintim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações das suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã foram Cuxi, Mizraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Sebá, Avilá, Sabita, Ramá e Sabiteca. E os filhos de Ramã, Sabá e Deca. Cuxi gerou Nimrode, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente, caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cané, na terra de Simar. Daquela terra ele foi para Assíria e edificou Ninive, Reoboteir e Calá. Entre Ninive e Calá, a grande cidade de Recém. Mizraim gerou Ludim, Anamim, Leabim e Nafutim. Patrocim, Calucim, de quem descendeu os filisteus. E Cafrorim, Canaã gerou Sidom, seu primogênito. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Ete, e também os Jebuseus, os amorreus e os girgaceus, os heveus, os arqueteus, os sineus.
Arvadeus, os Zerazeus e os Emateus. Depois as famílias dos cananeus se espalharam, e fronteira dos cananeus foi desde Sidom, indo para Gerar até Gazá, indo para Sodoma, Gomorra, Adama e Zeborim, até Laza. São estes os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber, irmãos mais velhos de Jafé. Também nasceram filhos. Os filhos de Sem foram Elau, Azur, Alfaxade, Luxi, Arã. Os filhos de Arã foram Uz, Jeter e Mas. Alfaxade gerou Salá, Salá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porque em seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão foi Joquitã, gerou Almodá, Selef, Hazar e Gerá. Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimal e Zabá, Oziflir, Havilá e Jobaté. Todos estes foram filhos de Joquitã e habitaram desde Messa, indo para Safar, montanha do Oriente. São estes os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas e em suas terras, em suas nações. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminando as nações da terra, depois do dilúvio. Mateus 4, 12 e 25. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galiléia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco de seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e eles o curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Salmos 4, 1 até 8. Ao mestre de canto, com um instrumento de cordas, salmos de Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, tu me deste alívio. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor, para si, o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Tremam de medo e não pequem. Consultem o travesseiro, o coração e sosseguem. Ofereçam sacrifício de justiça e confiem no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas a alegria que puseste no coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Provérbios 23. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz. Do alto das muralhas clama.
à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Deem ouvidos à minha repreensão. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês, e lhe darei o conhecer as minhas palavras. A leitura de hoje nos traz um alívio profundo e um desafio urgente. Em Gênesis 8, lemos a frase que muda a história: e lembrou-se Deus de Noé. Deus não nos esquece na tempestade. Águas baixam, e em Gênesis 9, Deus firma uma aliança eterna com o arco-íris. Ele promete nunca mais destruir a terra com água. É a assinatura de Deus no céu. Mas veja que o homem ainda é falho. Logo depois, Noé se embriaga. Isso nos ensina que a aliança depende da fidelidade de Deus e não da perfeição humana. Essa fidelidade se cumpre em Mateus 4. A profecia dizia: o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Jesus começa a pregar e faz o mesmo que a sabedoria de Provérbios 1 pede. Hoje ele clama nas ruas e ele não chama perfeitos. Ele vê Pedro, André, Tiago e João, trabalhadores comuns, jogando redes, e diz apenas: vinde após mim. Eles não deram desculpas, eles largaram as redes imediatamente. O segredo para ter essa coragem está no Salmo 4. Sabei que o Senhor separou para si o piedoso. Quando você sabe que Deus tem uma aliança com você, você termina o dia com o versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Hoje, Deus colocou arco-íris nos céus e Jesus te chamou na praia. Não endureça o coração. Se Jesus te chamar para algo novo hoje, faça como Pedro. Largue a rede do passado e vá. Senhor Deus, obrigado pela aliança que o Senhor fez com a humanidade e pelo sinal do arco-íris que nos lembra da tua misericórdia. Obrigado porque Jesus é a grande luz que brilhou nas nossas trevas. Dá-nos a coragem dos discípulos para largar as nossas redes e seguir o teu chamado imediatamente. Que a tua sabedoria entre no nosso coração e que nesta noite possamos nos deitar em paz, sabendo que o Senhor nos faz repousar seguro. Te espero amanhã, às 7 em ponto, para mais uma porção da palavra. Em nome de Jesus. Amém.